Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante e essa aula são as aulas 31 e 32, setor A, matemática 3. Vamos à matemática do terceiro ano. Seno, cosseno da soma e a diferença de arcos. Então vamos apresentar algumas expressões de seno e cosseno, falar sobre a soma de dois arcos e falar sobre isso, como que se comporta o seno e o cosseno nessas funções trigonométricas, ok? Então, algumas coisinhas nós vimos na aula anterior. Função primordial ou básica da trigonometria é essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Um exemplo que o professor já deu na aula anterior. Seno de 30 graus é meio. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, se você pegar raiz de 3 sobre 2 e levar ao quadrado, e meio elevar ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vai dar aproximadamente 75, 0,75, e a raiz e o 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. Então quer dizer que os dois ângulos, ou seja, os dois resultados de cosseno e de seno do mesmo ângulo somados, ou seja, levado ao quadrado e somado, vai dar sempre 1. E isso é uma verdade, tá bom? Tem outras formas de se escrever isso, observe aqui como foram escritos. É importante para a nossa aula de hoje. Então, você pode escrever o seno e passar o cosseno para o outro lado, ou seja, fica 1 menos cosseno. Ou ainda cosseno, passa o seno para o outro lado, fica 1 menos o seno. Tá? A gente está só organizando essa formulazinha aqui, ou essa ideia matemática. Ainda vemos algumas outras coisas aqui que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então, seno, cosseno e a soma da diferença de arcos. Estamos falando sobre a habilidade 22, conhecimentos algébricos. Então, vamos lá. O seno da soma e o seno da diferença. Então, aqui você tem uma soma e aqui você tem uma diferença. Qual que é a diferença, professor? Aqui, ó, mais e menos aqui, tá? A outra parte fica igual. Então, você vai ter A menos... O que é seno de A mais B? É seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B cosseno de A. Cosseno da soma da diferença de arcos trigonométricos. Então, você tem aqui cosseno de A mais cosseno de B. Então, é cosseno de A cosseno de B, seno de B, cosseno de B. Cosseno de A, cosseno de beta, tá certo? Cosseno de A, cosseno de B é igual a cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. Ficar falando alfa e beta acaba atrapalhando a sua mente, tá certo? Seno e cosseno é o dobro de um arco. Então, seno de 2x é igual a 2 vezes seno vezes cosseno. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tem uma prova para isso, tá certo? Professor, mas é complicado isso. Como que eu posso melhorar para mim decorar isso e falar rapidinho assim e ter isso sempre em mente? Então, existe aqui uma poesia muito conhecida de um autor brasileiro que diz: Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, certo? Vocês conhecem essa poesia. Então, coloca essa poesia na cabeça. Ó. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Repete comigo, vamos lá? Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Beleza? Então vamos lá. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Ok? Ó, vamos lá de novo. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Pronto. Não esquece mais nunca, tá certo? Professor, tem uma dica ainda para a gente decorar cosseno da soma e da diferença? Claro que tem. Não é tão romântico, né? Eu coloquei até aqui, não é tão romântico. Mas o cosseno da soma e da diferença é cossa, cossa, senta, senta. Então vamos lá? Cossa, cossa, senta, senta. De novo? Cossa, cossa, senta, senta. Ok? Só uma observação. No cosseno ele é inverso, tá? Aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo. Porque como a gente está somando arcos, lembre-se sempre. O cosseno ele é positivo no primeiro membro, no primeiro quadrante, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto quadrante. Então o cosseno é, se ele for a soma positiva, ele vai ser negativo aqui na frente. Se ele for negativo, vai ser positivo.
Vamos desenvolver, então, algumas habilidades aqui, calculando o valor de seno de 165 graus e tangente de 15 graus. Então, vamos lá. Seno de 165, e como que fica isso? Então, vamos pensar assim, ó, 165 para chegar em 180, falta 15. Ok? Então, a gente vai calcular seno de 15 graus. Fica muito mais fácil. O que é seno de 15 graus? Seno de 15 graus é 45 menos 30. E o que é 45 menos 30? A gente faz o seguinte, ó. Como a gente está subtraindo, olha a aplicação aqui da fórmula. Nós estamos subtraindo. Então, vai fazer seno de A cosseno de B, menos seno de B cosseno de A. Então, vamos lá. É só para facilitar o nosso cálculo. Seno de A, ou seja, seno de 45 cosseno B, menos seno B cosseno A. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Ok? Então ficou facinho pra gente. A gente achou que seno de 15 é raiz de 6 sobre... raiz de 6 menos 2 sobre 4. Se eu queria a soma e a diferença, ou seja, se eu queria a diferença entre os dois, tá certo? Se eu queria a soma e a diferença entre os dois, eu vou chegar a esse mesmo resultado. Ó, o 165 nós também tem como fazer. O que é 165? 165 é isto, ó, é 180 graus menos 165, que é o mesmo 15 que a gente já tinha calculado anteriormente. Ok? Então, mas tem um sinal de negativo aqui, então a gente vai colocar negativo aqui, ó. Ao invés de mais, fica exatamente menos. Quanto que é a tangente desse valor, professor? A tangente de 15 graus é seno de 15 sobre cosseno de 15. Ou seja, o que é seno de 15? A gente acabou de calcular já. E cosseno de 15, ó. Cosseno de 15 a gente também já acabamos de calcular. Como o seno de 15 ele é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, e o cosseno de 15 é raiz de 2 mais raiz de... Isso, mais raiz de 2 sobre 4. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ó, lembrando que o cosseno é cossa, cossa, senta, senta. E o seno é minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. E aí nós vamos colocar um sobre o outro aqui, ó. O que é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Então ficou 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Então a gente vai fazer a radiciação aqui embaixo, subimos ele, né? Depois de ter feito a divisão, nós vamos ficar com 2 menos raiz de 3. Exercício 2 diz assim, ó, calcule a expressão cosseno de A ao quadrado menos 2b ao quadrado vezes cosseno de b ao quadrado. Nós temos também seno de A ao quadrado menos 2b ao quadrado vezes seno de b ao quadrado. É igual a quanto? Aqui ele já te deu já o valor desenvolvido. Essa expressão ela já está desenvolvida, certo? Então, observe aqui. O que você tem aqui mesmo? Olha que legal, um cossa, cossa, senta, senta. Opa! Cossa, cossa, senta, senta. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem exatamente uma função do cosseno, certo? Uma soma de cossenos. Então, como é uma soma de cosseno, a gente já sabe como a gente vai fazer isso já então, né? Cosseno de A, cosseno de B. Então, vamos achar quem que é o B aqui, quem se repete. Ó, tá vendo que aqui tem B, ó? Aqui tem B, aqui tem B. Ou seja, ó, esse aqui repete, ó. E o A pode ser esse aqui, certo? Então, vamos fazer lá, ó. Cosseno de A ao quadrado menos B ao quadrado, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado. Aqui também tem A ao quadrado menos B ao quadrado, 2B ao quadrado, tá certo? E aqui você tem B ao quadrado, aqui você tem B ao quadrado. Então fica cossa, cossa, senta, senta. Ó, como que a gente vai juntar isso, professor? A partir de agora, isso é o quê? Cosseno de A ao quadrado menos 2B ao quadrado mais B ao quadrado, ó, tá certo? Cosseno de A mais B. Ok? Como tem esse sinal de negativo aqui, ó, a gente vai fazer menos 2b ao quadrado com esse b ao quadrado, fica menos b ao quadrado. Como aqui sobrou apenas, ó, o quadrado do primeiro e o quadrado do último, significa que é uma multiplicação isto de números inversos, ou seja, aqui é exatamente o quadrado da diferença, certo? Você vai multiplicar A mais B por A menos B. Quando você faz essa multiplicação A mais B por A menos B, você cancela o meio ali, tá certo?
Então, os dois valores do meio vão ser cancelados, nós vamos chegar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, nós saímos disso, chegamos a isso, mas agora nós voltamos. Então, nós tínhamos cossa, cossa, senta, senta, e voltamos para cosseno de a mais b vezes a menos b. Não esqueça de fazer as tarefas mínima e tarefa complementar. Se inscreva aí, mande esse vídeo para mais pessoas para estar vendo, tá certo? Obrigado e até uma próxima aula.